Olá a todos meus queridos amigos e amigas, como sempre, aqui no Kung Fu em Foco, contando com a presença de vocês. E hoje, quando digo convidados de garbo e elegância, hoje direi um trio de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo. É de encher a tela, de encher os olhos e o coração do público do Kung Fu, que hoje nós temos aqui, não um 4x4, que isso é para Triton, é para Amarok, aqui a gente é 6x6, não é isso, Bruno? Não entendi suas referências, mas espero que o pessoal tenha entendido. Bem, é um grande prazer receber aqui os mestres sêniores do sistema Wing Chun, mestre Júlio Camacho, Ricardo Queiroz, Úrsula Lima, autores do livro Marcialidade. Sejam bem-vindos. Olha, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês três. Não só um prazer, quanto uma honra. Eu tenho acompanhado o programa, o canal de vocês, e tem crescido bastante, de uma forma bastante legal. Parabéns a vocês. Igualmente, assim, assinalo embaixo, é extremamente admirável o trabalho que vocês estão fazendo e dá muita margem para a gente ter uma união, né, exatamente da manifestação do Kung Fu, da compreensão do Kung Fu contemporaneamente. Assim, vocês estão de parabéns, muito agradecido de estar aqui com vocês hoje. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar com essa comunidade grande, que é a comunidade do Kung Fu, e poder estar juntos aí seguindo. Maravilha. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu, como sempre, tenho a grande honra de iniciar essa rodada de perguntas. E eu acho que é uma pergunta, né? Uma fala que cabe para todos os mestres. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como foi o processo de construção desse livro, principalmente tratando de conceitos tão importantes no mundo, não só do Kung Fu, mas no mundo das artes marciais. Eu soube que teve uma participação forte dos alunos, não é isso? Quem quer começar a responder? Eu sugiro que a gente, já rapidamente falando sobre isso, que a gente siga, inclusive, o formato que a gente seguiu para escrever os livros. A gente, exatamente, cada mestre convidou um discípulo para cada uma obra. Então, eu convidei um discípulo meu, a mestra Úrsula convidou um discípulo dela e o mestre Ricardo convidou um discípulo dele. E aí foi muito interessante que nós fizemos por meio de entrevistas. Na verdade, mais do que um livro, é uma coleção, né? É uma coleção de 9 livros. O nome da coleção chama-se Fundamentos do Kung Fu, e nós procuramos listar nas nossas próprias famílias quais seriam aqueles 9 temas que seriam fundamentais dentro daquela cultura. E aí foi interessante que nós chegamos, né, nesses 9 temas, decidimos fazer, portanto, 9 livros, e para cada um desses livros, cada um de nós vai chamar um dos nossos membros vitalícios para fazer entrevistas. Então, eu queria até sugerir que o nosso programa de hoje siga mais ou menos o formato que nós usamos para a confecção do próprio livro, no qual uma mesma pergunta é sempre respondida pelos 3. Né? Tanto a minha irmã Kung Fu Úrsula quanto meu irmão Kung Fu Ricardo Queiroz sabem que eu gosto sempre de ficar por último, eu sempre prefiro ficar por último. Então, se a gente pudesse seguir a ordem que seguimos no livro, Úrsula, Ricardo e eu agradeço de coração. Bom, então eu posso começar falando aqui. Foi uma alegria para a gente, né, essa ideia, porque nós somos companheiros de jornada durante anos, né? A gente tem quase 30 anos aí de jornada dentro do Kung Fu. Somos discípulos do mesmo mestre, que é o grão-mestre Léo Imamura, e temos nossas famílias Kung Fu, temos nossas vertentes, nossos desafios dentro do desenvolvimento do Kung Fu. E quando a gente se reuniu para fazer esse livro, foi uma ideia muito feliz, porque cada um tem um pensamento diferente, tem uma forma de expor diferente, e aí a cada pergunta que vinha, os 3 respondiam. Então, naturalmente, essas respostas seriam respostas diferentes pela natureza de cada um, né? Então, meu irmão Kung Fu, o mestre Júlio Camacho, ele é psicólogo, ele tem uma série de saberes dentro da linha dele. O mestre Ricardo Queiroz é filósofo, além de outras atividades, outras habilidades. Eu sou dedicada exclusivamente ao Wing Chun, mas eu tenho uma personalidade muito pragmática, tem a questão da mulher, do feminino, que tem um diferencial nesse processo. Então, foi muito feliz e muito diferente essa proposta de cada um responder a mesma questão, que são questões universais sobre o Kung Fu. Então, foi uma experiência maravilhosa.
De minha parte, assim, eu concordo com tudo que foi dito, né? Foi uma experiência que começou a partir de um sentimento de união que a gente tem. Nós três conversamos muito, né? Frequentemente, semanalmente, a gente conversa muito sobre várias coisas, né? E dali começou exatamente a ter o nascimento dessa ideia de como fazer isso, né? E o que eu senti também é um pouco exatamente isso. O objeto do Kung Fu e todos os objetos que estão conteúdos, a dimensão do Kung Fu, o campo do Kung Fu, o âmbito do Kung Fu, qualquer palavra que seja, ela dá margem para a gente ter uma honestidade nessa relação e falar e ter várias interpretações sobre ela. Então, o que eu percebi, a gente percebeu também, é que, como já foi dito, há várias questões em comum, isso é muito natural, mas as coisas que não são incomuns, elas são muito interessantes porque elas são remissivas exatamente ao campo do Kung Fu, de onde se retiram as interpretações, né? Então, é uma experiência super valorosa, porque a gente não pretendeu fechar questão sobre nada, muito, muito pelo contrário, né? Quem puder ver, por exemplo, ler o livro, vai perceber exatamente esses aspectos comuns e os incomuns, e margem para pensar, inclusive, outras coisas, né? A partir da sua própria experiência, ou quem ainda não está na experiência do Kung Fu, poder muitas vezes se aproximar dessa experiência do Kung Fu, com quem quer que seja, com o estilo que for, e ter os benefícios, o aproveitamento que for possível para ter uma vida boa, quer seja profissional, ou quer seja uma vida como cidadão mesmo, né? Pensando numa melhoria enquanto ser humano. Bom, eu acho que eu já falei, mas se quiser eu posso falar de novo, é isso? Fala de novo, mestre, olha, claro. Seguindo a ordem, a sua proposição. Perfeito. Acho que tem alguns aspectos cruciais nisso aí, né? Você falou de convidar os alunos, né? Um dos aspectos que eu acho assim que vale a pena de sublinhar é o aspecto relacional, porque muitas vezes a ideia que a gente tem de uma produção de um livro é um processo isolado. O autor se isola no seu mundo. Então fica ele, muitas vezes o computador dele, ele fica no movimento entre o que ele pensa e ele consegue externalizar. Esse processo ele é feito exatamente ao oposto. Como o Ursula falou, né, nós temos aqui somados praticamente uns 100 anos de Kung Fu, se somarem os três. Então, tem muita coisa que já foi jogada para dentro. Então, a ideia de você convidar os discípulos é exatamente fazer esse movimento de jogar para fora. Então, é a partir da provocação do discípulo, a partir das perguntas que eles fazem sobre aquele determinado fundamento, que a gente conversa. Isso fica muito legal, porque aproxima muito da lógica, que é uma lógica que a gente investe bastante, da chamada vida Kung Fu, que é de um aprendizado a partir do convívio, da relação mesmo. Então, é interessante que o livro, a leitura do livro, acaba sendo muito até leve e prazerosa, porque ela tem um tom de bate-papo, tem um tom de conversa. E tem um aspecto que eu acho que é o mais importante de todos, né? Isso já foi tangenciado pelos dois. O livro não, a despeito de se chamar Fundamentos do Kung Fu, ele não tem intenção de definir esses fundamentos. Seja, quais fundamentos são, como disse, são 9 livros, o primeiro deles é Marcialidade, é um livro inteiro, bastante robusto até sobre marcialidade, mas a ideia não é definir que marcialidade seja um dos fundamentos do Kung Fu, nós assim entendemos, e também não seja definir que a marcialidade do Kung Fu é a que nós dizemos. Na verdade, o que a gente está fazendo é literalmente externalizando uma conversa entre mestres e discípulos. E é uma chance muito bacana das pessoas as que estão dentro do Kung Fu, a gente nem diz, né? Não precisa nem dizer, mas as pessoas que estão fora da relação do Kung Fu, que é tão rica, poderem mais ou menos entender de que forma que ela transita, de que forma que esse saber, esse conhecimento, ele é passado de geração após geração. Queria só poder complementar aqui para vocês e mostrar aqui em primeira mão o livro aqui para vocês, tá? Já que a gente está apresentando aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui como está descrito, né? Todo esse processo aqui, então, feito por nós três. Eu já vou pegar o gancho, né, de vocês três, porque nós estamos falando que está sendo lançada uma coleção, primeiro Marcialidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês pudessem comentar o título dos outros, para que todo mundo soubesse o título dos livros da coleção, né? E que vocês falassem um pouquinho, cada um, na influência mais aqui ou acolá em um livro ou outro, assim, dentro da expertise de vocês. Júlio, você quer apresentar o nome dos livros? Claro que sim. Vamos lá. Você, né? Vamos lá.
Nós estruturamos esses 9 livros em 3 grupos de 3. E esses 3 grupos de 3, de certa forma, eles se agrupam com uma certa lógica, a partir de uma certa natureza. Os 3 primeiros, nós vamos falar sobre marcialidade. Esse livro foi lançado no domingo passado em Copacabana. Eu estou aqui nos Estados Unidos, tanto o Úrsula e o Ricardo estão no Brasil, então nós fizemos no aniversário dela, né, o lançamento. Eu estava remotamente pela internet. O segundo livro é um aspecto muito interessante, é isso que nós estamos lançando agora, no final do mês de novembro, precisamente no dia 20 de novembro. Eu estou indo ao Brasil para isso, e vamos fazer o lançamento do livro sobre cuidado. E cuidado é muito interessante, que ele tem um duplo sentido. Tem o cuidado no sentido de advertência, mas tem o cuidado, que é o sentido principal que a gente tomou, de atenção, de zelo, de atenção cuidadosa. Então, o segundo livro chama-se Cuidado, e o terceiro livro vai ser sobre transmissão. Então, por isso a gente encerra, que deve ser lançado em dezembro. No dia 20 eu vou celebrar no Brasil meu aniversário. Em dezembro a gente celebra o aniversário do mestre Ricardo Queiroz. Então, os 3 livros desse primeiro grupo foram lançados em 3 meses, o que é uma coisa bastante, né, significativa, curiosamente nos 3 aniversários. E depois, no primeiro semestre de 2022, nós vamos lançar mais 3 livros, e aí com intervalo talvez de 1 mês e meio para cada um, sobre também um outro grupo, que a gente chama de Vida Kung Fu, Família Kung Fu e Sistema de Kung Fu, que no nosso caso, evidentemente, é o Sistema Wing Chun. Então, esse é o grupo de livros, de obras que vão ser lançadas no primeiro semestre do ano que vem. E no segundo semestre do ano que vem, provavelmente a gente deve espalhar ali ao longo dos meses. Eu preciso agora fazer um exercício para ver se eu não esqueço agora a ordem dos livros. Nós vamos falar de genealogia, nós vamos falar de... que mais? Humanidade. E o terceiro, que eu não me lembro mais, nós vamos falar de... Tradição, é isso aí. Não lembraria, com certeza. Então, na verdade, esses três últimos, eles se agrupam numa perspectiva mais geral, se vocês notarem. Esses 3 do meio, uma perspectiva mais, eu diria que essencial e muito do nosso próprio DNA, do DNA muito característico da Moyal Wing Chun, né? E esses 3 primeiros, evidentemente, são os mais, me parece, os mais de mais fácil entendimento para a população de modo, né, para as pessoas de modo geral. Por isso a gente acabou optando por começar por eles. Luciano, você tinha pedido para a gente falar um pouco sobre cada livro. Eu acho que... eu acho que ele já deu uma pincelada, né? Mas, assim, então vocês colocarem como é que vocês se doaram nesses livros, assim, e se teve algum que vocês, cada um doou o que tinha de melhor, né? E qual foi? Tá, como sugestão, talvez, porque algo que é muito interessante é que cada família Kung Fu de cada mestre está organizando um lançamento, né? Então, agora, no dia 31 de outubro, nós fizemos o lançamento do primeiro livro, que é Marcialidade, que foi organizado pela família Moilimá. E agora, né, em novembro, a gente vai ter o lançamento do livro Cuidado, organizado pela família Modioleo, e em dezembro, o lançamento do livro Transmissão, organizado pela família Moikelossi. Então, talvez cada um de nós possa falar um pouquinho de cada um desses 3 livros, e aí a gente ter uma noção geral dessa primeira trilogia, né, que a gente está lançando até o final de 2021. Bom, o que eu poderia falar sobre marcialidade é que foi o primeiro fundamento a ser escolhido por nós, né, pelos 3, e é um fundamento que eu julgo realmente assim, importantíssimo, porque a marcialidade, né, óbvio que a gente quer trazer aqui o sentido mais amplo do marcial, o sentido mais amplo da luta, né, pelo que o artista marcial luta, o que ele vai em busca, o que simboliza essa marcialidade, que seria essa luta para o dia a dia. E falando um pouquinho do livro, né, uma das coisas que os 3, cada um dentro da sua visão, pôde explorar é que a marcialidade ela é uma habilidade que já é do ser humano, ela é uma qualidade do ser humano. Só que muitas vezes essa qualidade nem sempre ela é trabalhada e refinada da melhor forma, né? Então, ou ela pode ser muito caótica, ou ela pode ser abafada desde o início. E a gente seria muito bom a gente ter um sistema marcial, algo que a gente pudesse explorar, que é o Kung Fu, né? Essa marcialidade, de forma que a gente possa trazer para a nossa vida, né? O que é importante a gente lutar, como que a gente vai lutar, né? Quais são as armas, quais são as estratégias que a gente vai buscar essa marcialidade na vida. Então, o livro ele aborda
esses caminhos, esse conceito e esses caminhos de marcialidade, obviamente, pelos 3 mestres. Bom, deixa eu subverter. Você vai falar, Ricardo? Desculpa. Sim, sim. De minha parte, assim, é fantástico o que vem acontecendo, né? Porque, como, né, o Júlio e a Úrsula já falaram antes, essa proposta com relação aos discípulos, ela traz um elemento que é muito importante para nós, né? Que é, por exemplo, você estar numa relação de captação, de acolhimento do que o outro fala. Por exemplo, nós entramos aqui hoje nessa entrevista sem saber, muitas vezes, qual era, né? Sem briefing, né? E para nós isso faz um sentido enorme, né? E em relação, por exemplo, à marcialidade, né? Como que você tem exatamente esse acolhimento do que vem sem você saber previamente. No livro, a gente fala sobre isso, né? Como que a gente pensa a marcialidade em diferentes formatos de prontidão, por exemplo. Né? Alguma coisa que pode impactar algo previamente sedimentado, previamente praticado e compreendido, mas principalmente aquilo para o qual a gente não tem algo previamente estabelecido, mas, ao contrário, a gente precisa se conectar, a gente precisa escutar, precisa captar o potencial que está inscrito na situação, que é uma das informações bem interessantes na literatura contemporânea, dos sinólogos contemporâneos, como François Julian, como a Anne Chen e Marcel Granet, etc. Eles vão falar, Pen-Mini, sobre essa questão de você ter uma relação com o real em função de processualidade, você ser mais processual com relação àquilo que acontece. Então, a proposta da construção do livro, ela se deu exatamente isso, a gente ser impactado pelas perguntas dos alunos e responder ali, sabe, na transição de uma coisa para outra, né? na confusão, né, de várias informações, ser influenciado, as perguntas mudaram no meio do caminho, a gente ser influenciado tanto pelas perguntas dos nossos alunos, mas também pelas respostas dos nossos irmãos Kung Fu. Então, a dinâmica é uma dinâmica não só interessante no sentido afetivo, mas é interessante no sentido de corresponder, ao nosso ver, com relação à nossa própria prática do Kung Fu. Entender Kung Fu exatamente com essa abrangência, entender que o Kung Fu pode permitir, por exemplo, uma reeducação da maneira de você lidar com a realidade. Para além de capacitação para um combate marcial, né? A gente acentua muito que um dos combates mais importantes na vida de um praticante de Kung Fu é a própria vida, né? Então, assim, você ter essa pedagogia, né? Você conversar, né, entre a fraternidade Kung Fu, né, sobre essa questão, né, de relação com o potencial da situação, e você ter essa relação com o real, eu acho extremamente importante. Isso está lá no livro. A gente exatamente proporcionou, na medida que foi possível, né, a questão da entrevista, como o Júlio já falou, foi uma entrevista que a gente respondeu não só aos alunos, mas ela tem vamos dizer assim, ela não tem um compromisso, né, de você, por exemplo, fazer uma pesquisa prévia. Ela veio dali mesmo, né, da conversa, como a gente está fazendo aqui. Então, assim, o livro ficou leve também, né? Ele tem uma leveza que também atende ao que a gente queria. A experiência é fantástica. E em relação a falar mais de cuidado, de marcialidade, de cuidado, de transmissão, respondendo mais propriamente à pergunta, o que a gente percebeu é que a gente deveria fazer na construção de cada um acento maior àquilo que estava sendo respondido. Porque a gente percebeu que, ao falar de marcialidade, a gente estava falando de cuidado e de transmissão. Ao falar de cuidado, a gente está falando de marcialidade e transmissão. Outras coisas mais, né? E ao falar de transmissão, a gente fala de cuidado, de marcialidade e outras coisas mais. Então, ter se aprumar nisso também foi muito importante para nós, para a gente conseguir o que a gente conseguiu até agora e o que a gente vai conseguir ainda nos posteriores 6 livros das 2 trilogias futuras, né? Tem um aspecto que é importante, tentando assim, ficar bem na pergunta mesmo que você faz, Luciano, é que, de fato, os 3 procuram mais ou menos falar a mesma quantidade de informações em todos os livros, né? Então, se você vira o livro, ele é mais ou menos distribuído com o mesmo volume de texto. Isso é interessante porque, de alguma maneira, a gente tenta não fazer uma prevalência, a gente não tenta não fazer um encerramento. A gente realmente está conversando. Mais ou menos como aqui, que as pessoas mais ou menos têm a mesma quantidade de tempo falando, é isso que a gente tenta fazer lá. Então, tentando objetivamente responder a sua pergunta,
O que acontece é que em todos os livros, todos falam mais ou menos a mesma quantidade, só que cada um pelo seu próprio viés. E para falar dessa primeira série, desses 3 livros, né, no aspecto da marcialidade, o que tem em comum? Né? O que os 3 falaram em comum? Tem muita coisa em comum, evidentemente, e muita coisa diferente. Mas tem um aspecto que é crucial da marcialidade, que evidentemente vem do deus Marte, que trata muito mais de uma guerra interna do que uma guerra externa. Que trata muito mais de uma guerra de elevação, de controle, de domínio das paixões, de muito mais de você conseguir gerar para o mundo uma experiência que seja mais efetiva do que propriamente o que tem no senso comum, que é a ideia da luta, do golpe, da força, seja do que for. O segundo livro, O Cuidado, eu acho que ele pega o título por si só, eu acho que é interessantíssimo. Porque, de novo, ele aponta no mínimo para 2 noções que aparentemente são contraditórias ou pelo menos distantes, mas trazendo o viés do zelo, né, do cuidado no sentido dessa atenção cuidadosa, eu acho que tem uma coisa que se sobressai. Para você cuidar, você precisa prestar atenção no outro. Para você verdadeiramente zelar, você tem que estar atento ao outro. E talvez um dos ambientes mais difíceis em que você vai ter para prestar atenção no outro é precisamente o momento da luta. Porque na luta, na crise, em qualquer crise, a tendência é que as pessoas voltem para elas próprias. Então, olha que coisa interessante, essa aproximação da atenção cuidadosa, que é treinável, é praticável. Você, na dinâmica da família Kung Fu, você pode se habituar a cuidar do outro, porque para isso você tem que se habituar a prestar atenção no outro. E fazendo isso o tempo inteiro, entendendo que a luta é uma coisa que acontece dentro desse tempo, no seu tempo de vida, você tem, na verdade, uma grande prática, um grande treinamento ao longo de todas as suas horas de algo que vai ser crucial naquele momento que a gente isola, né, no contexto mais comum da marcialidade, que é a luta. E, por fim, né, evidentemente, a transmissão é onde a gente fecha esse primeiro ciclo, e a transmissão a gente pega, inclusive, os 3, a gente pega um viés mais ou menos parecido. Porque quando se transmite alguma coisa, evidentemente tem o que está sendo transmitido, tem quem está transmitindo e quem está recebendo. E a gente nota que, na maioria das vezes, a gente se preocupa mais com quem está transmitindo e o que está sendo transmitido do que propriamente com o efeito que causa no receptor. Então, um dos recortes que a gente procurou fazer nessa terceira obra é justamente como que faz o transmissor, o emissor, estar atento às respostas do receptor, do aluno, do praticante, do discípulo, e a partir dali ele ajustar, inclusive, suas práticas, seus métodos para poder favorecer esse processo da transmissão, de forma que ela possa escorrer de uma maneira não só bem-sucedida, quanto, sobretudo, prazerosa, gostosa, amigável. A gente tem muita coisa para falar, isso é impressionante, né? Cada um vai falando, dá vontade de falar um lote de outras coisas, né? Essa questão realmente, né, da marcialidade, ela traz, assim, e trouxe para nós, né, pensar e refletir, analisar e trazer a nossa experiência para algo que poderia ser, talvez, denominado, não necessariamente, como uma regulação de emoções, por exemplo, sabe? Gestão de emoção. Você trabalhar a marcialidade, e muitas vezes, né, numa prática marcial, você tem que dosar, muitas vezes, como que aquela prática está se realizando, né? Tanto para perceber que ela está apática, está além do que seria, né, o mais apropriado, quanto ela ultrapassa uma medida, sabe? Uma medida que seja favorável ao desenvolvimento do aluno, né? E daí você achar essa justa medida, que é um conceito chinês, é algo que está atinente a uma responsabilidade, né? A responsabilidade da transmissão, e com essa responsabilidade ter um cuidado, né? Um cuidado exatamente com isso, com entender de emoções, entender de afetos, da regulação de afetos, não só do seu aluno, do seu discípulo, mas o seu também. Na transmissão foi falado, por exemplo, em questões, né, do próprio prefixo trans, que ele alude, por exemplo, a algo que vai além, mas também alude a algo que vai aquém. Então, assim, na própria transmissão, alguma coisa volta também para quem transmite, né? E também se expande para quem está no seu entorno. Então, gente, é muita coisa bacana, sabe, que está em jogo para todos nós, né? Não só para nós 3 nessa coleção, mas para todos nós que estamos responsáveis por isso, né? Cuidamos disso, né, há tanto tempo. Sim, tem algo que está me chamando muita atenção nessa conversa, né? Lembrando que, né, o nosso público, né, o público desse canal é o público de artistas marciais, de kung fuístas, né, de praticantes de kung fu, pessoas que
que buscam viver a vida Kung Fu. E esse livro de vocês me mostra, assim, super rico, né, no sentido de que vocês têm não só o conteúdo, mas a maneira como vocês escolheram passar esse conteúdo, isso fala muito sobre a vida Kung Fu. E eu queria abordar um pouco disso, né? Então, obviamente, não só o que foi expresso ali no livro, positivado ali, mas, poxa, a maneira como vocês estão fazendo o lançamento de cada um desses livros, né? A forma como vocês processaram essas informações, né, através dos discípulos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, levando em conta algo que foi dito, se não me engano, pelo mestre Ricardo aqui, né, que vocês, né, embora estejam distantes, cada um tem que tomar conta da sua família, dos seus outros afazeres, da família Kung Fu, e vocês conversam sempre, né? Pelo que o Ricardo falou, o mestre Ricardo disse, vocês estão sempre conversando toda semana e tal. Como que vocês, intencionalmente, vocês desenvolvem a família Kung Fu de vocês, para que vocês possam, né, chegar num momento como esse e conseguir colocar todo mundo numa sintonia, né, e lançar um produto tão incrível, maravilhoso como esse que vocês estão fazendo? Nossa, tem várias maneiras. Alguém quer começar, Dulce? Pode começar. Tem várias maneiras de abordar isso, sabe, Bruno? É impressionante. É uma pergunta excelente, né? Uma das maneiras que veio aqui na minha mente, mas vão vir outras, né? É o fato da gente conversar em família, né? E há muito tempo a gente teve uma educação marcial, né? Muito importante e muito rica do nosso Sifu, da nossa Simô, do nosso Sikun, da nossa Sitai, né? Com relação a entender vida Kung Fu, sabe? E não só isso, a entender, por exemplo, quando se fala de ancestralidade, né? E a vida que segue, né, para frente, uma coisa aparece como muito importante para mim, que eu tenho a oportunidade da experiência marcial, da experiência de um estilo, qualquer que seja, dentro do campo do Kung Fu, mesmo fora do campo do Kung Fu, qualquer experiência humana, ela é permitida porque vários outros, de alguma maneira, o conjunto dos humanos, né, desde o período, né, dos neandertais, mais longevo e tudo mais, alguma coisa foi feita de acertada para permitir que isso ainda continuasse. Quando você pensa, por exemplo, na questão de família é um núcleo interessante para pensar isso. Como que você se esforça para manter, não a família que você está vigorando, você vige agora, mas como que esse espaço ele vai ser oportuno para vários outros quando vocês não estiverem mais aqui. Isso é de um cuidado assim, muito interessante para pensar exatamente a sua pergunta, né? Como que você faz alguma coisa que não é só para você, sabe? E pensar ligado tem a ver com ser impactado por isso. Se não for, sabe, o caminho é outro. Não é um caminho ruim, mas é outro caminho, sabe? Acho que de partida, assim, eu gostaria de falar exatamente isso, sabe? Compartilhar essa responsabilidade de pensar, né, a família com todos os cuidados que se tem, né, com zelo, com o que o Júlio falou, a mestra Lúcia gosta de falar muito em educação marcial, né, pensar tudo isso em função não só para nós, sabe, mas que a gente está realizando alguma coisa que perpetua, né, que tem, né, um caminho para frente, e não só dentro do Kung Fu, mas na sociedade em geral, sabe? A sociedade percebeu o trabalho da gente. É muito interessante isso que o mestre Ricardo falou, porque traz essa questão da herança, né? A gente abordamos muito isso também no livro 2, que é o livro Cuidado. Então, quando você fala de um cuidado com a sua genealogia, com a sua linhagem, você tem que se perceber como é que você recebe essa herança que a gente, né, recebe da nossa linha ascendente e qual que é a herança que a gente deixa para os nossos descendentes, né? Então, é muito importante essa questão da distância que você está falando, né, Bruno? Quando você vê eu, o Júlio e o Ricardo, né? No fundo, a gente não está no mesmo lugar, eu e o Ricardo, a gente está até na mesma cidade, no mesmo país, o Júlio está em outro país, mas a gente consegue atuar dentro de uma distância, que é um dos fundamentos do Kung Fu também, né? Como é que você atua na distância, e a gente consegue fazer isso para aproximar a nossa relação e aproximar as nossas famílias. E isso é que é uma coisa muito interessante. Então, da mesma forma que nós temos no nosso DNA, né, essa transmissão que vem através da convivência com o nosso mestre, com os nossos irmãos Kung Fu,
também passar isso para os nossos alunos. Então, quando a gente decidiu esse projeto de fazer o livro, a gente pensou, vamos estender isso para a nossa família Kung Fu. Vamos trazer isso sendo um processo de aprendizado, um processo de vida Kung Fu, um processo de transmissão também aos nossos alunos. Então, todos os discípulos, eles se envolveram nesse processo, trabalhando no livro, né, perguntando, fazendo parte do livro, e agora eles também estão atentos a como que o Kung Fu ele pode ser, principalmente, falado, né, a gente realmente encontrar essa linguagem para falar do Kung Fu para as pessoas que não praticam artes marciais. Porque uma coisa é a gente conseguir falar para as pessoas que praticam Kung Fu, outra coisa é a gente falar para pessoas que são do meio marcial, mas não do Kung Fu, e outra coisa é a gente conseguir falar para as pessoas que não são do Kung Fu. Então, como que esses fundamentos, que foram elegidos por nós, eles podem ser aplicados à vida a qualquer pessoa, mesmo que não praticante de Kung Fu, que não praticante de arte marcial, mas ela tem como despertar, desbloquear, como a gente está falando da marcialidade, do cuidado, da transmissão. Você vê que esses são conceitos do dia a dia, né? A gente precisa da marcialidade para lutar, a gente precisa do cuidado no dia a dia, e a gente tem que saber como transmitir o legado e a herança que a gente deixa para os nossos filhos, recebe dos nossos pais. Então, são assuntos muito abrangentes para todas as pessoas, né? Então, por isso que esse processo de produção do livro, ele enriqueceu demais o processo de transmissão, as famílias Kung Fu, e a gente conseguiu hoje ter uma união muito maior até depois desse projeto do livro. É isso, sabe? Para todas as pessoas é fundamental. Rapidamente falando, hoje a gente recebe, acredito que vocês também, pessoas recomendadas por profissionais da medicina, sabe? Profissionais da psicoterapia, da psicologia. Esses profissionais estão falando assim, faça Kung Fu, né? Ou faça algum outro estilo, não importa, que eles estão entendendo o benefício disso. Mas muita gente ainda não entendeu, né? Então, assim, por isso é tão admirável o trabalho que vocês fazem, né? Para poder exatamente dar ensejo, né? Da oportunidade de a gente falar dessa importância que alguns outros profissionais estão entendendo que o que a gente faz traz benefícios. Júlio, desculpa ter te interrompido. Imagina. A gente só se preocupa em manter uma coisa junta se ela tem um viés de separação. A gente só se preocupa em integrar uma coisa se ela estiver desintegrada. Então, é interessante essa questão, é muito bem colocada essa questão, porque de que forma que esse processo foi feito de maneira tão interativa? De forma natural, porque essa interação já existe o tempo inteiro. Não foi um processo artificial que a gente teve uma ideia, vamos convidar os discípulos. Não, a gente quase não consegue pensar sem eles. Porque é interessante que, quando a gente chama de vida, esse processo de vida Kung Fu, não é um segmento da vida, é uma forma de viver a vida. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando, né, nessa coleção de 9 livros, de praticamente 2.000 páginas. São praticamente 2.000 páginas. Dessas 2.000 páginas, nós temos, na minha fala, na fala do Ricardo, na fala da Úrsula, a gente não sem número de pessoas. A gente não faz ideia de quantas pessoas estão falando ali. Nosso mestre está falando ali, meu Sifu, nosso Sifu, nosso Sikun, nosso Taikun, tem muita gente falando. Nossos discípulos estão falando ali de forma direta, mas de forma indireta. Nada do que a gente faz sozinho. Se a gente cozinha a própria comida, é muito provável que a gente não tenha plantado a própria comida ou caçado a própria comida. Se a gente está vestido, a gente não costurou aquela roupa. Se costurou, a gente não desfiou. A gente não fez o fio. A gente está sempre integrado, a gente não percebe. Então, me parece que essa noção dessa integração que se materializa nessa obra, ela nada mais é do que um processo natural que a gente vive o tempo inteiro, por isso que a gente chama, por essa coisa que a gente chama de vida Kung Fu. Só para dar um dado, tem um ponto interessante, que a revisão do livro é feita por um discípulo. A diagramação do livro é feita por um discípulo, né? Os discípulos estão atuando o tempo inteiro. Alguns deles de forma mais evidente. Em cada livro, eles vai aparecer a foto deles, as perguntas deles. Esses que trabalham na parte técnica, eles entram na ficha catalográfica. Só que tem testemunhos. Como? Exato, isso é interessante. Nós temos ao final do livro, sobre cada tema, 27 discípulos, 9 de cada uma das famílias, fazendo pequenas frases testemunhais sobre aquele tema,
sobre marcialidade, sobre cuidado. Então, assim, é um livro absolutamente integrado. Eu gosto essa palavra de integração, eu gosto do viés da integridade, da integralidade, né? E da íntegra, quer dizer, do todo. Então, assim, me parece que o processo natural que acontece nesse livro nada mais é do que o processo natural que a gente vive todos os dias. E só queria fazer uma referência sobre essas tais 2.000 páginas, porque o nosso próprio Sifu, ele sempre nos contou que o primeiro contato que ele teve com o próprio Sifu, né, com o Patriarca Moyat, foi através de um livro. E, curiosamente, um livro chamado Wing Chun Kinkui, né, um livro de provérbios marciais do sistema Wing Chun, em que, pela leitura dele, tinha sido o primeiro livro de arte marcial que não tinha nenhuma foto de técnica. Isso chamou muita atenção. Como é que alguém escreve um livro de Kung Fu que não tem foto de técnica de Kung Fu? Esse foi talvez o grande... Foi isso que chamou primeiramente a atenção desse senhor, né, que é o Patriarca Moyat, desculpa, desse senhor, que é o grão-mestre Lemamura, a esse outro senhor, que é o Patriarca Moyat. Curiosamente, isso não foi proposital, mas acho que tem uma inspiração invisível, até nisso as outras pessoas estão. Esses 9 volumes, não tem uma sequer, e não que não deva ter, ou que não seja correto que tenha, mas simplesmente não tem, porque não foi necessário ter, nenhuma foto de técnica de Kung Fu. A gente não está falando de técnica de Kung Fu, a gente está falando do Kung Fu no sentido mais amplo. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Úrsula Lima, mestre Ricardo Queiroz, mestre Júlio Camacho. E se você ainda não... Eu fico emocionado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu sei que vocês esperavam esse momento no qual vocês sabem de quem estou falando, um rapaz levemente calvo. Há quem diga que ele é meio paulista, meio carioca, que geralmente pinta a barba. Ele não gosta que eu conte isso, mas Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? A marca da tinta eu preciso pegar contigo, porque a tua tá bem pintadinha. Né? Mas infelizmente, né, temos espaço só para mais uma pergunta. Então, Felipe, tem a honra aí de desferir o último golpe. Então, vamos lá. Como eu disse, eu achei muito legal o que o mestre Júlio pontuou, achei fantástico, que é uma tendência natural de muitos convidados que a gente recebeu aqui, e até da nossa própria vida Kung Fu, nós temos uma visão sempre dos mestres, né? O mestre que ele diz o que é para ser feito, como é feito, os conceitos vêm sempre dele, e a ideia de você se chocar com outras gerações sobre conceitos que para você até então já estavam estabelecidos é muito interessante. E vocês tiveram a oportunidade de chocar as representações sociais de uma série de coisas que vocês já tinham sedimentado, de certa forma, no conhecimento de vocês, com outras gerações. Então, a minha pergunta é, qual foi, ou se houve, alguma frase, alguma colocação de alguns discípulos de outras gerações que impactou vocês de forma a lhes fazer refletir sobre o que já estava sedimentado até então quanto a conhecimento? Bom, deixa eu começar falando aqui. Então, Felipe, eu não diria para você que houve uma, eu diria para você que houve várias, porque o processo de refinamento, isso é uma coisa importante, ele é um processo de refinamento constante. A gente aprende o tempo inteiro, né? E quando você está um pouco mais à frente de um sistema de Kung Fu, você começa a ver que você tem que aprender com todo mundo. E uma das pessoas que a gente mais vai aprender são com os nossos alunos, né? São os nossos discípulos, que vão fazer a gente passar pelas gerações e se refinando e entendendo esses ajustes de transmissão. Então, o sistema Wing Chun é um sistema, né, do século XVIII que chegou até hoje e ele só pôde chegar até a gente, até nós, porque ele foi se ajustando na maneira com que a gente apresenta, na maneira com que a gente fala, na maneira com que a gente aprende, na maneira com que a gente transmite. Então, eu digo a você que, assim como eu transmito, eu também aprendo demais com os meus irmãos Kung Fu, com os meus discípulos, com o meu Sifu, e esse é um processo importante dentro do Kung Fu, né? Porque quando a gente deixa de aprender, a gente não tem mais vida, né?
a estabilidade ela chega total porque a gente morreu. Então, o processo da vida ele se dá exatamente pelo aprendizado constante. E uma coisa que eu queria deixar aqui, como é a última pergunta, como mensagem geral, é que é muito importante a gente entender que a arte marcial ela realmente serve para todos. Há um tempo atrás, era muito ligado o processo da arte marcial com a luta e a luta com o lutador. Então, essa abordagem que a gente traz hoje não é do lutador, mas é do artista marcial, aquele que transforma a sua marcialidade numa arte que ele consiga conduzir a sua vida, para que ele tenha uma vida rica, uma vida melhor, tanto para ele, quanto para as pessoas que ele convive. Então, é isso que eu queria trazer, né? Que a arte marcial ela vem para a gente se melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoas, e que todos nós temos esse potencial. Mulheres, homens, a gente tem esse potencial de ir avante, de melhorar e de se refinar. E que um sistema marcial ele é excelente para esse processo. Muito obrigada pela conversa aqui hoje. Eu concordo com tudo que a mestra Úrsula falou. Eu vou sublinhar um aspecto responsivo à sua pergunta, Felipe, que é o fato de que me impacta muito, muito mesmo, quando qualquer pessoa, né, tanto dentro do nosso métier quanto fora do nosso métier, fala sobre características artísticas, né? E eu chamo a atenção exatamente pelo fato de que, por vezes, a gente fala de arte marcial, né? E quando a gente desenvolveu a marcialidade como tema do primeiro, falou-se muito de arte, né? E é muito interessante que a arte veio ali carregada. Uma das perguntas, inclusive, dos nossos discípulos, foi exatamente sobre arte. E a gente falou várias coisas, dentre elas o fato de que, ao pensar na arte, você tem que perceber que a arte se fenomenaliza, né, por um artista, é o artista que dá condição da arte ser aquilo que ela é, e tem um elemento recíproco, né, que é que o artista ele depende da arte para também se fenomenalizar. Então, existe um momento que é o artista se fazer pela arte e a arte se fazer pelo artista. Isso foi desenvolvido no livro, dentre várias outras coisas, e é muito importante observar, né, essa força que tem essa palavra da arte. Então, quando vejo isso em qualquer pessoa referente ao nosso trabalho de Kung Fu, ou qualquer outro trabalho fora do Kung Fu, eu observo com muito cuidado, porque eu penso muito no trabalho que a gente faz, na responsabilidade exatamente desse campo social que a gente está colocando junto com vocês, sobre pensar o Kung Fu, por exemplo, como estilo de vida, sabe? No sentido dele ser componente, né, da maneira de você lidar com as coisas na vida, com a plasticidade que o Kung Fu pode ter, né, desde o recinto marcial para toda a abrangência do social, e como que você vai pensar essa entrega, esses acontecimentos, de modo que isso seja possível, seja abundante, sabe, seja enriquecedor. Então, acho que é uma discussão assim extremamente aberta, a gente pode voltar para discutir isso de maneira mais detida, que é muito importante, sobretudo pensando o Kung Fu em campo contemporâneo, sabe? Respeitando a nossa época, que é uma maneira de a gente respeitar a tradição que está aqui, a tradição que nós estamos constituindo, né? Existe uma tradição que a gente respeita, que veio atrás de nós, mas nós somos a tradição para aqueles que virão depois. Então, é muito importante entender isso, e da gente nos respeitar e, sobretudo, respeitar a nossa época, sabe? Século XXI é diferente do século XVIII, como a mestra Úrsula falou, ou qualquer outros séculos para trás, ou milênios. Entender isso é muito interessante, porque você tem uma compreensão temporal, né, muito mais respeitante ao que acontece, né, o encontro de temporalidades, né, o momento do porvir, o ter sido e toda a sucessão de agoras com que a gente lida o tempo todo, não só na entrega, na transmissão cuidadosa, né, na prática marcial, mas também com relação ao destino do Kung Fu, né, e o destino dos responsáveis do Kung Fu na jornada que se segue. A gente precisa sempre estar preparando ela, né? Então, mais uma vez, agradeço aqui a vocês e digo que estou muito, muito orgulhoso de estar aqui, né, nessa formação de 6 pessoas com a história que a gente tem, e também muito agradecido por a gente poder falar, né, exatamente com outros tons, outras interpretações, exatamente desse conteúdo enorme que a gente tem e que a gente trata o tempo todo.
Fechando, então, a conversa, como eu estava dizendo ainda agora, a gente está sempre conectado ao outro, né? Todos participam de tudo o tempo inteiro. Então, eu estava realmente refletindo, né, em como selecionar, né, pessoas para poder citá-las. E aí eu voltei para o próprio livro, né? Porque no livro a gente faz, em uma determinada página, dedicatórias, a gente dedica e faz agradecimentos. Nessas dedicatórias / agradecimentos, a gente pode dividir basicamente em 3 grandes grupos de pessoas. A gente agradece a nossa família natural, nossa família consanguínea, e dedica. A gente agradece e dedica a nossa família Confu, né, os nossos discípulos em particular. A gente conclui esse pedaço dizendo que são pessoas que dedicaram a nós as suas vidas, da mesma maneira que nós dedicamos a elas as nossas vidas. Portanto, nós dedicamos a estas pessoas todas essa obra. Essa é a ideia da dedicatória. Mas tem um capítulo em particular, que está um pouco antes, né, uma página, que além da dedicatória, nós temos o agradecimento. E nós, para cada livro, optamos por agradecer a uma pessoa diferente. Então, são essas 3 pessoas que eu queria citar nesse momento. Para o primeiro livro, o livro Marcialidade, nós dedicamos e agradecemos direta e primariamente ao nosso próprio Sifu, né, Grão-Mestre Léo Mamura, porque foi dali que veio. E, simbolicamente, é importante que fosse, de fato, primeiro, que foi ali que começou para a gente. O segundo livro foi exatamente ao par. A ideia de cuidado, de zelo, de atenção cuidadosa de nós 3 foi escutada pela primeira vez pela nossa Simô, a doutora Vanise Almeida. Então, faz muito sentido e coerência que essa segunda obra seja dedicada a ela. E a terceira, que é sobre transmissão, fica quase óbvia a quem a gente está dedicando, ao Patriarca Amuyá. Não tem como ser diferente, porque talvez assim, o grande diferencial, né, desse senhor na história do sistema, na história do Kung Fu, foi justamente o cuidado, né? E com qual cuidado, com qual marcialidade que ele se dedicou justamente à arte da transmissão, né? Quer dizer, a noção da transmissão, ele falava muito da transmissão pura do Kung Fu, é uma coisa que está absolutamente impregnada na nossa família Kung Fu, na nossa vida Kung Fu. Portanto, não haveria como ser diferente, né, que nós dedicássemos essa terceira obra que fecha esse grupo dessas 3 primeiras ao Patriarca Amuyá. Então, eu diria que com esse pensamento, a gente, e voltando, inclusive, ao que foi dito antes, né, dessa ideia de que todos estão integrados, a gente entende que o livro não está escrito por essas 3 pessoas, na verdade, ele é gerado por inúmeras outras. E o livro não é só o papel. O livro é tudo, o Fundamentos do Kung Fu, né, esse título, essa coleção Fundamentos do Kung Fu, ela é algo que começou numa ideia e vai se desdobrando. Então, em certa medida, né, vocês 3 também participam dessa obra, porque é graças ao nosso encontro, nós 3, a gente encontrando com vocês 3, que a gente consegue, inclusive, gerar mais coisas sobre essa mesma obra. Então, em certa medida, eu queria assim, frisar que a obra está em quem escreve, está em quem lê, está em quem divulga, está em quem pergunta sobre isso, enfim, a obra é absolutamente viva. E a gente fica muito, muito feliz, né, que mais uma página dessa obra esteja sendo escrita nesse momento com vocês 3, que são 3 pessoas que, particularmente, eu gosto bastante. Então, mais uma vez, queria agradecê-los, de coração, a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre essa coisa que tem sido tão feliz para a gente de produzir, que é a coleção Fundamentos do Kung Fu. Pessoal, iniciando a despedida, com lágrimas nos olhos por causa do mestre Júlio Camacho, queria agradecer imensamente a disponibilidade dos 3. É sempre uma honra estar recebendo pessoas que têm como propósito na vida melhorar a arte marcial que nós escolhemos para seguir, para praticar, para transmitir, né? Então, é uma grande honra. E agradecendo, como sempre, nossos queridos espectadores que estão aí comendo pipoca e assistindo Netflix. Não é isso, Luciano? Olha, eu diria que para os nossos telespectadores, hoje é mais interessante a gente estar na Disney, porque Shang-Chi está para estrear. Então, eu queria agradecer muito. Olha, o rapaz da barba bicolor já falou assim, olha, o merchandising foi feito. Então, queria agradecer realmente aos 3, né? E não só pelo tempo que dedicaram ao nosso programa, mas sim eu vou além ao tempo que vocês estão dedicando a todos nós que praticamos Kung Fu
e os que ainda não praticam, que vocês tiveram realmente o cuidado de pensar não só para dentro do Kung Fu, mas muito para fora do Kung Fu também, né? Então, e deixar vocês contentes que, terminando o programa, aquela prateleira que está ali, cheia da Barça, ela vai sair, a Barça, e vou colocar a Barça do Kung Fu que vocês estão construindo, porque já tem um cantinho dedicado aqui. Muito obrigado. Bruno, é contigo. Gente, muito obrigado, né? Como o Luciano disse, além da presença de vocês, mas pelo legado que vocês estão deixando. Queria aqui finalizar, né? A gente está com o tempo bem corrido, mas fazendo uma citação da mestra Úrsula, quando ela diz que quando a gente deixa de aprender, a gente não tem mais vida. É o que ela disse hoje aqui, e que fique, né, para todos nós, né, que somos praticantes de Kung Fu e vivemos essa vida Kung Fu, esse ensinamento, que a gente possa aprender um com o outro, aprender com os nossos discípulos, com os nossos mestres, e por aí vai. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Não vamos fazer a selfie que a gente sempre faz? Eu ia falar É isso agora. Foto final, Opa! Agora. Abre um sorrisão aí, sorrisão. Cadê o perfume? Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigada, Gente, gente. um abraço. Tchau, tchau. Essa aí.